Boa tarde a todos, bem-vindos ao Centro Cultural Comida da Saudade. Boa tarde também a quem estão lá em casa. Temos uma nova sessão de Literatura e Filosofia com a Teresa Fonseca. Vamos pedir, temos muito gosto de receber aqui novamente, não é? E a pedir então para fazer a apresentação da nossa oradora. Obrigada, desejo-vos boa tarde. Obrigada. Boa tarde a todos. Mais uma vez os nossos agradecimentos em nome da Nova Acrópole ao Centro Cultural Comida da Saudade por nos receber e organizarem esta atividade conjuntamente com a Nova Acrópole. Portanto, faz parte de um ciclo que já tivemos duas conferências anteriormente, o ciclo sobre literatura e filosofia, e em breve em abril teremos outra, no dia 15 de abril, e em maio uma outra. Portanto, esta será pelo menos a primeira fase de cinco conferências. Hoje, então, iremos ter, dedicado ao Padre António Vieira, do qual a Teresa Fonseca depois nos irá falar sobre a mensagem extremamente profunda, extremamente ética, extremamente filosófica deste grande personagem da literatura portuguesa. Agradeço, pois, em nome da Nova Acrópole e em nome, naturalmente, do Centro Cultural Comida da Saudade também, à Teresa, por nos trazer este tema ao ciclo de literatura e filosofia. Então, pois, espero que usufruam bem e no dia 15 de abril nos voltaremos a encontrar para uma nova conferência. Obrigado, Teresa. Obrigada eu. Agradeço ao Centro Cultural Peneda da Saudade pela hospitalidade, mas agradeço sobretudo à Nova Acrópole porque de vez em quando fazem-me estes desafios e como é mais interessante ter uma mente inquieta do que uma mente adormecida, lá vou eu dizendo que sim, com alguma, digamos, timidez, porque eu não sou nenhuma especialista em António Vieira, nem sequer sou especialista em nada e, portanto, isto é apenas, digamos, o que eu venho aqui dizer hoje é apenas o resultado de uma curiosidade minha e do prazer que eu tenho em saber sobre estas coisas, mas sobretudo agradeço à Nova Acrópole porque me inquieta, digamos, inquieta. Pronto. Então, como estamos a falar de António Vieira, e falar de António Vieira, falar do Padre António Vieira é falar de história e de memória, não é possível abordar o nosso passado sem contextualizar, sob pena de perdermos a memória, e quando perdemos a memória, perdemos a fidelidade àquilo que nós somos. E, portanto, abordar temas destes é também abordar a nossa identidade. Eu peço então ao Sr. José Vieira, que amavelmente já não sei quem é, me disse que lia, não é? Então peço para ler as palavras do historiador Rui Bebiano para contextualizarmos um bocadinho este assunto, não é? E para pensarmos na importância da contextualização quando estamos a abordar a história. Posso? Sim. Julgar pessoas e comportamentos do passado sem os contextualizarmos é um sinal de ignorância, mas é também uma forma de desarmar e de não compreender o presente, além de poder levar as formas de injustiça retrospectiva e de ser também um gesto de descrédito da nossa própria biografia. Estas palavras que eu escolhi deste historiador, do Rui Bebiano, vieram a propósito de, não sei se lembram, provavelmente todos se lembrarão, da destruição de património de obras de arte pública em 2020, que é, quanto a mim, um sinal de ignorância, e, se calhar mais recentemente, a mudança de termos, de vocábulos na literatura para algo mais politicamente correto, e quanto a mim este é o politicamente correto mais errado de todos. De correto tem muito pouco, porque voltamos à questão da contextualização, do momento em que foram escritas, era como pegar numa obra de arte, numa pintura e riscar, não é? Riscar, porque na verdade o autor deixou de estar lá.
Por isso me lembrei destas palavras do Rui Bebiano, que acho que vêm a propósito. Mas vamos falar de António Vieira e vamos começar pelo fim, está bem? Então eu peço ao Luís que leia aqui o epitáfio de António Vieira, que ele próprio escreveu num sermão em Roma. Nascer pequeno e morrer grande é chegar a ser homem. Por isso nos deu Deus tão pouca terra para o nascimento e tanto espaço para a vida. Para nascer, pouca terra. Para morrer, toda a terra. Para nascer, Portugal. Para morrer, o mundo. Este epitáfio de António Vieira, para já coloca-nos logo o escritor no mundo. E, de facto, eu acho que António Vieira é um escritor do mundo. Aqui há tempos estava a ler um depoimento de um professor brasileiro que disse: olha, vocês tratem bem o vosso padre António Vieira, porque senão nós ficamos com ele. Porque, de facto, António Vieira viveu muitos anos no Brasil e a obra que deixou foi grandiosa e, portanto, eu acho que será sempre, digamos, um orgulho ter o padre António Vieira no nosso cânon, não é? No nosso cânon de literatura e não só. Mas este epitáfio dá-nos logo esta ideia de que ele foi, de facto, um homem do mundo, mas também, de alguma maneira, digo eu, depois de ler um bocadinho da biografia dele, há aqui alguma amargura, não é? Relativamente à pátria onde ele nasceu, e já vamos eventualmente ver porquê, mas gostava de começar aqui por este epitáfio. Portanto, esta dimensão universal do padre António Vieira. E depois perguntamos o que é que leva um jesuíta português século XVII a Roma, fazer um sermão em Roma. Já vamos ver um bocadinho de alguns pontos mais importantes da biografia dele, mas partindo do princípio de que, de facto, António Vieira é sempre, descrito como grande imperador da língua portuguesa, mas mais do que isso, ele nasceu em Lisboa em 1608, morreu na Bahia em 1697, portanto escolheu morrer no Brasil, teve uma longa vida, muitas experiências e foi sobretudo um homem de causas. Ora, que mundo é este de que nos fala António Vieira e em que contexto é que António Vieira nasce? Digamos que quando António Vieira nasce, em 1608, havia uma crise em Portugal, uma crise instalada, porque estávamos sob o domínio filipino e ficámos até 1640, e mesmo depois da restauração da independência foram 30 anos de desgaste, não é? Portanto, António Vieira nasce neste contexto e quando Dom João IV assume a coroa portuguesa, de facto nós tínhamos uma economia muito fragilizada, não só porque durante o domínio filipino as guerras pelos inimigos dos reis castelhanos tinham fragilizado muito a nossa economia, mas por outro lado tínhamos a questão da Inquisição. A questão da Inquisição era um fantasma no panorama português, a perseguição aos cristãos novos, o exílio forçado dos cristãos novos e a consequente fuga de capitais, portanto uma economia frágil. Por outro lado, a própria Inquisição reprimia, digamos, uma filosofia que se tinha iniciado no Renascimento de humanização da religião. Portanto, demos um passo para trás, não é? Com a Inquisição. Portanto, de facto, havia um contexto de economia muito frágil, uma perturbação política muito acentuada e depois esse fantasma da Inquisição. Por outro lado, tínhamos na literatura, tínhamos as escolas da Companhia de Jesus, portanto os jesuítas, que de alguma maneira vieram trazer a importância da retórica para a literatura, não é? Com as suas escolas e da argumentação, mas por outro lado temos o Barroco,
e de facto o Padre António Vieira é a figura maior, se calhar, do barroco português, mas o barroco, de facto, é, digamos, o barroco na arte e na literatura tem este aspecto de pessimismo e, ao mesmo tempo, exageradamente refinado e excessivo, não é? Mas não por acaso, porque, de facto, o homem do barroco é um homem angustiado, não é? É um homem angustiado pela dor e o desespero da vida. De facto, no Renascimento tínhamos dado um passo importante na humanização da religião, mas depois com a Inquisição perdeu-se algo aí importante, não é? E, portanto, o ser humano do barroco é um ser humano muito angustiado. Portanto, o barroco é, de facto, um estilo na arte e na literatura que é reflexo dessas tensões próprias dessa época e, se pensarmos bem, era muito importante que a Igreja Católica recuperasse os fiéis que tinha perdido com a Reforma, não é? Para o protestantismo. E, portanto, o barroco era também uma forma de voltar a aliciar os fiéis para a religião católica. Portanto, nada é por acaso. Eu, pessoalmente, se calhar muitos de nós, achamos que o barroco tem um artificialismo exagerado, não é? Até mesmo na literatura, às vezes custa um bocadinho a gostar, porque a simplicidade desaparece do discurso também, mas, de facto, era quase uma publicitação, não é? De uma competência linguística e não só, que era importante fazer para voltar a agarrar as pessoas, não é? Que tinham, de alguma maneira, ido embora. Agora eu gostava de vos mostrar algumas das datas mais decisivas da vida de António Vieira, que nos fazem perceber algumas coisas. Portanto, com 6 anos, António Vieira vai para o Brasil. O pai tinha sido colocado lá, trabalhar como escrivão, e, de facto, os seus primeiros estudos são no Colégio dos Jesuítas, em Salvador. Aparentemente, logo no início, parecia não ter um futuro muito promissor, mas, entretanto, torna-se, ou mais tarde, vem a ser um aluno brilhante. Depois, em 1623, ingressa como noviço na Companhia de Jesus. Em 1624, inicia a sua vocação missionária. Nesta altura já tinha acontecido uma invasão importante dos holandeses em Salvador. E em 1634 inicia então a sua vocação como missionário, estuda teologia, estuda lógica, estuda metafísica, matemática e artes, portanto tem interesses diversificados e mais tarde torna-se professor de retórica. Ao ser ordenado sacerdote jesuíta, se calhar temos que pensar no que os jesuítas, no que a ordem dos jesuítas fazia nessa altura e no impulso otimista que os jesuítas significavam também naquele contexto da Contra-Reforma. Portanto, tinham um trabalho educativo ímpar e um trabalho missionário em várias partes do mundo e mostravam, de facto, uma maior consideração pelas religiões indígenas, na América, na Índia e na China, e Padre António Vieira vem, de facto, fazer jus a essa doutrina, a essa política. Portanto, os jesuítas, na altura, defendiam uma liberdade humana mais responsável e, para além disso, formaram excelentes escritores e oradores. E agora gostava que a Françoise lesse o que o professor Aníbal Pinto Castro, um professor aqui da Universidade de Coimbra, diz sobre Padre António Vieira. Se nós trocamos... Não faz mal. Trocaram? Sim, trocaram. Então tem que ser a Graciete. E se por um lado
lado, a filosofia, de fundamental matriz aristotélica, os preparava para o exercício de uma desenvolta argumentação dialética. Por outro, a preparação retórica dava-lhes uma arguta capacidade de expressão, tanto na organização do discurso, fosse oral ou fosse escrito, como no ornato estilístico da maior eficácia para, pelo gosto literário, delectare, ensinar, docere, e fazer vibrar o entendimento segundo a sensibilidade de cada um, movere. Então, o Padre António Vieira, de facto, e o sermão de Santo António aos Peixes é, de facto, um bom exemplo deste deleitar, educar e persuadir. Persuadir a quê? A agir em conformidade com aquilo que, de facto, se ensina, não é? Entretanto, após a restauração da independência, em 1640, Padre António Vieira vem em 1641 a Portugal, integra uma delegação da colónia brasileira para prestar homenagem e lealdade, solidariedade ao novo rei, ao Dom João IV. Mas, na verdade, ele não vem só fazer isso. Ele vem já defender uma causa importante. O contacto que ele tinha tido com os indígenas brasileiros deram-lhe uma nova visão do ser humano e, portanto, ele ganha, digamos, uma dimensão filosófica, antropológica, teológica nova no seu olhar sobre o ser humano, sobre o indígena, e já está nessa altura empenhado na defesa dos direitos dos índios. Só que essa defesa vai-lhe trazer grandes dissabores mais tarde. Mas, de qualquer modo, já vimos este Padre António Vieira numa dupla missão. A evangelização, mas, ao mesmo tempo, a defesa dos direitos humanos. Nós sabemos que a mão de obra africana, de escravos africanos, estava, digamos, em déficit nas nossas colónias e no Brasil também, e por isso os colonos brasileiros usavam compulsoriamente os índios, os indígenas, para também mão de obra escrava, e contra isso se posiciona António Vieira. Claro que, para além da defesa dos direitos humanos, estava em causa também a questão da evangelização, porque se os indígenas estavam a ser vítimas de trabalho, de mão de obra escrava, não é? Não havia tempo para a evangelização, que era, se calhar, o primeiro objetivo dos jesuítas, não é? Dos jesuítas no Brasil. Portanto, de alguma maneira, quando António Vieira regressa a Lisboa, em 1641, vem com o propósito de interceder junto do rei para que sejam criadas leis que garantam um conjunto de direitos básicos aos índios brasileiros que estavam, de facto, a ser vítimas da exploração e da ganância por parte dos colonos brancos. É preciso, se calhar, dizer que António Vieira era neto de uma avó africana, pode não ter relação nenhuma com o que ele veio a ser mais tarde, mas pode também ter sido, digamos, algo importante na sua forma de olhar o outro, não é? Portanto, ele ganha a amizade e confiança do rei, o rei encanta-se por António Vieira enquanto pessoa e então torna-o conselheiro, ele torna-se conselheiro pessoal do rei. Nesta altura começa a pregar na igreja de São Roque e é nomeado pregador da Capela Real. E é engraçado que na altura ele, digamos, a sua capacidade oratória, de eloquência era tão grande que havia, digamos, um dizer popular que era: amanhã vou pôr tapete em São Roque. O que é que isto queria dizer? Que amanhã eu vou guardar já o meu lugar
para ouvir o padre António Vieira. Portanto, de facto, ele conquistou facilmente toda a gente com a sua eloquência. Mas a questão do rei o tornar conselheiro pessoal também faz com que ele inicie uma carreira diplomática. Isso acontece em 1646. Portanto, não volta logo ao Brasil, como ele tinha pensado, fica por cá e pelo resto da Europa, porque o facto de iniciar esta carreira diplomática, e ele nunca foi embaixador porque não tinha por detrás uma família aristocrática que lhe permitisse ser embaixador, mas viajou por toda a Europa. Foi a Haia, Paris, Londres e Roma, e na verdade que missões tinha ele? Tinha a grande missão, na verdade, de conseguir o reconhecimento da coroa portuguesa, porque de facto tinha sido um processo complicado e, portanto, era preciso que a coroa portuguesa fosse reconhecida no mundo, não é? No mundo e na Europa. Agora, havia também uma outra questão que o preocupava e que ele fazia questão de levar a cabo, que era defender os cristãos novos, também na Europa, em termos políticos. Entretanto, enquanto está em Portugal, volta várias vezes ao Nordeste brasileiro, continua a defender acerrimamente os índios, que lhe chamam Paiaço, que significa Pai Grande. Em 1654, profere então o sermão de Santo António aos Peixes. Este sermão acontece uns dias antes dele voltar outra vez a Lisboa, desta vez furtivamente, às escondidas, para conseguir um diploma do rei que conceda aos jesuítas a administração dos índios e a sua libertação do cativeiro. Veio cá propositadamente para isso. Esta lei, de proteção dos índios foi, de facto, uma grande vitória e ele consegue e no ano seguinte leva na bagagem. Só que isso faz com que ele seja cada vez mais odiado no Brasil, não é? E a verdade é que depois, em 1661, os jesuítas são de facto expulsos do Maranhão pelos colonos e Vieira regressa a Lisboa e nessa altura é preso pela Inquisição. Há autores que explicam esta prisão de António Vieira pela Inquisição nesta altura, mais até por uma outra versão de António Vieira, que era uma versão mais ligada a um António Vieira visionário, porque ele defendia um quinto império, digamos. Mas, na realidade, nessa altura e em toda a Europa, vivia-se um ambiente bastante profético. Isto hoje, aos nossos olhos, pode parecer uma coisa um bocado delirante, ele estar a defender um quinto império cujo líder seria, de facto, o rei de Portugal. Mas, na verdade, isso era uma coisa muito comum nos escritores europeus, porque se acreditava que uma nova monarquia resolveria todos os problemas. E não nos podemos esquecer que estávamos em 1661, portanto, faltavam poucos anos para 1666, este número era um número simbólico, e alguma coisa muito grave iria acontecer em 1666. Portanto, as pessoas estavam num medo, numa angústia terrível, e havia, de facto, estes discursos proféticos que agora nos parecem ser um bocadinho delirantes. Portanto, há quem diga que ele foi preso pela Inquisição em virtude dessa vertente mais profética. Há outros autores com os quais eu concordo mais, sinceramente, que de facto ele foi preso pela Inquisição porque tinha estes ideais humanos e universalistas que incomodavam, não é?
e sabemos que a Inquisição não tinha simpatia nenhuma por escravos índios ou judeus, e, na verdade, não teve o apoio do rei nessa altura, que já era Dom Afonso VI, que o odiava, e acaba por ser preso. Agora, que é, de facto, um homem de coragem, não é? De coragem na denúncia das injustiças e que consegue impedir o confisco dos bens dos judeus. E o que é que isso implica? Implica um arrombo na maior receita da Inquisição, não é? E, portanto, tudo isso incomodava muito o poder. Portanto, ele é acusado de heresia pela Inquisição, é encarcerado em Coimbra e depois é proibido de pregar, embora esta sentença depois mais tarde seja revogada. Entretanto, deixem-me aqui atualizar, Pedro II, que teria afastado o irmão Afonso VI do trono, já tem alguma simpatia por ele. António Vieira tinha sido seu preceptor, digamos, e consegue que ele seja amnistiado, mas na verdade ele não é nem querido em Portugal, nem querido no Brasil. Está proibido de regressar ao Brasil, aliás, e em 1669 António Vieira viaja para Roma para obter a bula do Papa que o protegerá dos ataques da Inquisição. Na verdade, nesta altura ele conseguiu a abolição do Santo Ofício em Portugal, embora depois, na última carta que ele já dita quando está no Brasil, já perto da sua morte, se percebe que depois houve ali um retrocesso, que nem a abolição do Santo Ofício não foi definitiva, e de facto em Portugal a Inquisição depois veio a ser restaurada. Durante a sua permanência em Itália, mais uma vez encanta com os seus sermões, ganha grande prestígio e, na verdade, isso traz-lhe um estatuto de intocável perante o poder, não é? E então aí esse estatuto dá-lhe, digamos, a possibilidade de tecer críticas ferozes à atuação da Inquisição, porque ele acaba por conquistar a admiração de figuras ilustres europeias com muito poder, e isso também lhe permite estar sempre a par dos assuntos políticos do seu país. Portanto, nunca perde, digamos, esse interesse ou essa ligação a Portugal político. Então, em 1675, regressa a Portugal, já com a anulação por toda a vida do seu processo inquisitorial, concedido pelo Papa Clemente X, e não tem uma boa recepção do rei, não é muito calorosa, o que faz com que ele, entretanto, parta definitivamente para o Brasil, e é lá que ele morre. Em 1681, quando vai para o Brasil, começa a organizar os seus sermões e, de facto, aí passa à escrita a sua obra, não é? Portanto, na verdade, perante isto, nós temos António Vieira nas suas várias vertentes. Foi um missionário jesuíta, foi um professor de retórica e de teologia, diplomata, escritor, visionário e filósofo. A parte filosófica baseia-se também na questão dos jesuítas, mas não só. Já falaremos um bocadinho mais sobre isso. Portanto, 40 dos 89 anos que ele viveu foram de facto passados na Europa, mas foi no seu regresso definitivo ao Brasil que ele se dedicou realmente à escrita. Não temos dúvidas de que ele era um orador brilhante, mas sobretudo era um grande defensor dos direitos humanos e por isso, por tudo o que ele fez pelos índios e judeus, foi um militante social.
Relativamente ao, digamos, ao estilo de Vieira, à forma como ele escolheu, a forma literária que escolheu, não podemos deixar de falar do sermão, dessa oratória religiosa que foi o sermão. Na verdade, à época, o sermão era primeiro uma arte de palco, não é? À falta de outras coisas mais, digamos, sedutoras que nós hoje temos, o sermão, se calhar, era aquele que levava mais pessoas à rua, não é? À rua e aos sítios para ouvir. Portanto, na verdade, era a base da mais importante cerimónia social, era a pregação. E sabemos que, digamos, os pregadores eram escolhidos a dedo. O Padre António Vieira estava no top, digamos, dos grandes pregadores da época. Também sabemos que o sermão era uma das armas fundamentais da Contra-Reforma. Também era por via do sermão que se conseguiam, de facto, atrair as pessoas para a religião, para o catolicismo. Portanto, o sermão tinha, de facto, essa dimensão teatral e espetacular. O púlpito era, de facto, um palco, o pregador era a estrela, era um ator. Portanto, não nos podemos esquecer dessa função lúdica do sermão. Mas, indo agora especificamente a este sermão pequenino, mas que tanto deu que falar, não é? Dizer que, de facto, foi pregado no Brasil, em 1654, 3 dias antes do Padre António Vieira voltar às escondidas para o reino, e foi pregado no aniversário da morte de Santo António. Trata-se, em primeiro lugar, de um sermão sobre a arte de pregar. De facto, é de semear a semente que se trata, não é? Depois, tem também, digamos, uma função do sal na terra, é a função de impedir a corrupção, metáfora que já vamos perceber melhor a seguir, e também é uma homenagem a Santo António, ao santo inspirador de Padre António Vieira. Ora, António Vieira sabia que as estradas da retórica estavam mais do que batidas. Portanto, ele tinha, de facto, que fazer algo inovador neste sermão, partindo, de facto, de certos modelos, mas procura renová-los. Também sabemos que nesta questão da literatura o prazer está na repetição e na variação. Mas isso é assim, se calhar, com tudo na vida. Se pensarmos nas coisas que nos dão mais prazer na vida, há a repetição e a variação. Se for demasiado repetido, se for demasiado estranho, as pessoas repelem. Se for demasiado reconhecido, perde o interesse. Portanto, há que jogar com isto e, de facto, eu acho que o Padre António Vieira, neste sermão, e noutros com certeza, mas este e o sermão da 60ª que ele proferiu em São Roque, são de facto os sermões mais conhecidos de António Vieira, mas de facto ele traz alguma coisa de novo a esta forma literária. Para já, há uma composição simétrica e geométrica no sermão de Santo António e uma musicalidade que também não era fácil de conseguir. Portanto, para além da simetria, isso levar-nos-ia, se calhar, a outras questões mais filosóficas do que era o equilíbrio na altura, do que era a beleza, não é? A beleza dependia do equilíbrio e da simetria e, portanto, António Vieira era um exímio
mestre nisso, e portanto este é um sermão de facto em que se nota que a simetria é um método de raciocínio, mas também é uma, digamos, uma estrutura de pensamento. Há uma repetição, depois há a inversão, há um encadeamento musical entre as coisas, entre as frases e também entre a estrutura toda, mas tudo isso está ao serviço da persuasão. Era importante convencer. Convencer primeiro para denunciar, não em todos os sermões, mas em Padre António Vieira acho que podemos dizer que de facto esse convencer estava ao serviço desta denúncia que ele queria fazer de forma alegórica, porque todo o sermão é uma alegoria dos corruptos dos colonos do Maranhão. E é realmente pela alegoria que ele estabelece essa ligação entre o mundo humano e o mundo divino, entre o material e o espiritual. Na verdade, tal como o seu inspirador, o Santo António, ele cria um auditório fictício, que são os peixes, e é aos peixes que ele dirige uma forte crítica social aos colonos, condenando o seu comportamento, mas também com o objetivo de alterar esse comportamento. Agora pedi ao José para ler aqui o comentário de António José Saraiva sobre Vieira como escritor. O interesse de Vieira como escritor decorre do facto de ter praticado com virtuosismo incomparável a arte da palavra no estilo concertista, como denominam os manuais de literatura, mas utilizou com fins práticos, porque, para eles, a palavra era um instrumento de ação. A palavra como instrumento de ação tem que nos levar necessariamente à Grécia. Como diz uma amiga minha, depois dos gregos já ninguém inventou nada de especial. Mas isto é uma ocidental a falar, porque temos depois a filosofia do Oriente, da qual nós não percebemos nada. Só a Françoise e o José que estão aqui para nos dizer alguma coisa depois se for preciso. Mas de facto ela diz que depois dos gregos já ninguém inventou nada de especial. Porque depois de cada vez que queremos abordar alguma coisa hoje, de alguma maneira nós vamos outra vez para a Grécia. E de facto, se quisermos falar dos objetivos da eloquência, temos que ir para a Grécia. Temos que ir à Grécia e temos que ir a Aristóteles, que nos fala de 3 princípios fundamentais na questão do que o orador deverá ter em conta se quiser de facto ser bem-sucedido. Ethos, que se relaciona com a honra, portanto o orador tem que ser uma pessoa de princípios e de bem, e por sua vez ethos relaciona-se com aquele delectare que há bocado a Graciete leu e que tem a ver com o deleitar, com um discurso que seja retoricamente rico, mas que também seja exemplar, portanto o orador tem que ser uma pessoa exemplar. Depois temos o logos, que implica uma estruturação lógica e fundamentada dos argumentos para que sejam corretamente entendidos e reconhecidos como legítimos. Aí temos o ensinar, não é? O ensinar. E o sermão de Santo António aos Peixes tem, de facto, uma diversidade enorme de referências para ensinar. São uma autoridade, mas ensinam. E depois temos o pathos, que implica provocar emoções no público, emocionar os ouvintes, para que haja adesão ao discurso. Portanto, estamos a falar do mover e do comover, não é? Tem que ser um discurso apelativo e enfático. Na verdade, estes 3 princípios interligam-se com as regras da oratória. E este sermão fala-os, põe-nos em prática de uma forma exemplar.
E agora gostava que a Isabel lesse o exórdio, chamado exórdio, do nosso sermão de Santo António, porque nele constata-se logo que os princípios, os 3 princípios de Aristóteles, o logos, o ethos e o pathos, estão bem evidentes. Muitas vezes vos tenho pregado nesta igreja e noutras, na minha liberdade, de dia e de noite, sempre com doutrina muito clara, muito sólida, muito verdadeira, e a que mais necessária e importante é esta terra, para a emenda e reforma dos vícios que a corrompem. Ora bem, o nosso sermão começa, como todos os sermões, com um conceito predicável. Ou seja, o conceito predicável é este: vós estes sal terrae, tirado de São Mateus, e é uma expressão retirada das Sagradas Escrituras, porque à partida esta expressão encerra uma determinada verdade. Essa verdade vai servir de mote ao sermão, portanto vai ser transversal, e é o primeiro, um grande sinal de autoridade, não é? Portanto, estamos perante a Bíblia dá legitimidade ao discurso. Então agora pedi ao Flávio para ler aqui este excerto. Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os pregadores, sois o sal da terra. E chama-lhes sal da terra, porque quer que façam na terra o que faz o sal. O efeito do sal é impedir a corrupção. Mas quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos nela que têm ofício de sal, qual será, ou qual pode ser a causa dessa corrupção? Ou é porque o sal não salga, ou é porque a terra não se deixa salgar? Ou é porque o sal não salga e os pregadores não pregam a verdadeira doutrina? Ou porque a terra se não deixa salgar e os ouvintes, sendo verdadeira doutrina que lhes dão, a não querer receber? E a partir daqui o texto todo se estrutura em torno da importância da palavra. O sal são os pregadores e a importância da palavra nessa preservação da moralidade e da integridade dos homens, que são a metáfora, a terra é a metáfora dos homens aqui. Assim, tal como o sal impede a corrupção da matéria, também os pregadores devem impedir a corrupção das almas. Portanto, este é um sermão, primeiro, contra os pregadores, que não faziam valer a lei de Cristo no Brasil. Depois, contra os colonos portugueses, que tratavam os índios como escravos e animais. A favor dos fracos, mas também contra os traidores. Contra os 2 milhões de nativos mortos e as mais de 500 povoações destruídas no espaço de 40 anos no Brasil. De facto, este é o verdadeiro propósito deste sermão. Como qualquer sermão, temos a introdução ao exórdio, no capítulo 1, depois temos a exposição, capítulo 2, a confirmação, nos capítulos 2, 3, 4 e 5, e terminamos com a peroração ao epílogo no capítulo 6. Na confirmação, demonstra-se a tese defendida, apoia-se essa tese numa estrutura discursiva que parte do geral para o particular, que vai do positivo para o negativo. E por isso temos depois a estrutura que se segue do geral para o particular e do positivo para o negativo. E apoia-se em argumentos baseados em inúmeros exemplos bíblicos e não só. O que é que acontece no exórdio? Realizada a identificação entre sal e pregadores,
Viera elogia então aqueles que espalham a doutrina divina, ou seja, os pregadores que ensinam, ao mesmo tempo fazem o que devem, e acusa de uma forma muito violenta aqueles pregadores que não cumprem a sua função, ou seja, aqueles que pregam o contrário, com a palavra ou com a vida, como diz ele, sendo por isso merecedores de desprezo. Assim, o estado corrupto em que a sociedade se encontra pode ser da responsabilidade dos pregadores, de facto, por não transmitirem a verdadeira palavra de Deus, por não atuarem de acordo com o que pregam ou por se pregarem a si mesmos e não a Cristo. Na verdade, o que está aqui em causa é uma questão filosófica, voltamos aos gregos, da natureza do saber e da sua relação com a linguagem. Voltamos aos gregos e vamos para Platão. Platão, grande discípulo de Sócrates. Como sabem, de Sócrates não temos nada escrito, temos que nos basear no que Platão nos conta, temos que acreditar que era assim. Ora, numa obra que se chama Fedro, de Platão, precisamente é sobre isso, é isso que está em causa, esse tema da natureza do saber e da sua relação com a linguagem, e não só, porque o tema central de Fedro é o amor, mas também o amor à verdade e à palavra. E, de facto, na obra, Platão coloca Sócrates num diálogo com Fedro, que estava completamente seduzido e rendido a um discurso de Lísias, um discurso sobre o amor que defendia algo muito estranho, com o qual Sócrates não consegue concordar, que é não devemos estar apaixonados para nos entregarmos a alguém, porque isso deixa-nos, se calhar, numa posição de maior racionalidade e, portanto, controlamos melhor a situação. Ora, como é possível concordar com uma coisa destas? E então Sócrates vai, de facto, fazer um discurso arrasador e provar exatamente o contrário. Mas, entretanto, vai tecendo algumas considerações sobre a questão da memória e da recordação, porque entre memória e recordação temos a questão da verdade, não é? E Platão coloca então o seu mestre Sócrates a dizer que para que se entenda como a alma psique desperta através da linguagem para a atividade filosófica e para a verdade. E, na verdade, nós estamos aqui perante uma grande crítica à retórica dos sofistas como Lísias, que tinham escrito aquele belo discurso, mas que era apenas um meio de convencimento e não a verdade, ou aquilo que ele achava que fosse a verdade. Portanto, na verdade, estamos perante uma crítica à retórica dos sofistas, dos políticos e dos oradores. E, se calhar, nas nossas cabeças, rapidamente vem um exemplo à mão, não é? Portanto, o problema aqui é da retórica, quando não está ao serviço da verdade, está apenas para convencer a audiência. E agora, desculpem que perdi-me aqui um bocadinho. Queria pedir ao João Pedroso de Lima que leia então aqui este textinho. No entanto, os autores atuais de artes de retórica, de quem tu, Fedro, ouviste falar, são astutos e, apesar de terem o conhecimento perfeito no que diz respeito à alma, dissimulam-no. Por isso, enquanto falarem e escreverem desse modo, não nos deixemos persuadir de que escrevem com arte.
Cá está a crítica de Sócrates, nas palavras de Platão, aos sofistas. E, portanto, este logos coerente e verdadeiro que Platão considera imprescindível no discurso filosófico, acho que é de algum modo comparável ao que Padre António Vieira exige aos pregadores do seu tempo, não é? Depois, ainda em Fedro, Sócrates também não deixa de pôr, digamos, a responsabilidade também do lado de quem ouve. Portanto, o leitor ou o ouvinte também não pode ser um ouvinte passivo, acrítico, não é? Que não adira, porque não lhe dá jeito aderir também a esse exemplo, a esse modelo de quem fala. Porque, de facto, já Sócrates diz que o humano tem memória, é provido de memória e, portanto, já não deve ir invocar musas para encontrar a verdade, mas no seu próprio interior a pode encontrar se olhar para si mesmo. Portanto, são os conceitos de saber, aprendizagem, educação que já estão aqui em jogo em Sócrates, em Platão, digamos. Também no sermão de António Vieira, ele também não descarta a possibilidade da culpa estar do lado dos ouvintes, porque também a terra, os ouvintes, podem preferir imitar os atos dos pregadores, que não pregam ou que não agem como devem, ou porque se deixam levar pelos seus desejos. Portanto, essa possibilidade também não é descartada no discurso de António Vieira. Depois, a propósito aqui da questão de António Vieira da ética, encontrei um texto do padre e professor de filosofia da nossa Universidade de Coimbra, do padre Anselmo Borges, que escreveu um artigo no jornal, já há uns anos, e nesse artigo lê-se o seguinte. Eu gostava agora que a Carla lesse o excerto. No quarto centenário do nascimento do padre António Vieira, presta homenagem ao missionário, ao orador, ao escritor, ao patriota, ao diplomata, ao perseguido pela Inquisição, ao defensor dos índios e dos negros, puxando a atenção para a atualidade pavorosa do seu sermão aos peixes, sermão de invulgar coragem frente aos colonos do Brasil. Na verdade, neste artigo, Anselmo Borges põe, de facto, o texto de António Vieira em diálogo com acontecimentos da atualidade. Gostava de ler o artigo todo, porque vale a pena, mas acho que isso depois teríamos aqui um problema de tempo. De qualquer modo, ele pergunta muitas vezes no artigo: que diria o padre António Vieira perante tantos acontecimentos dos nossos dias? Ele põe lá alguns exemplos, para além dos exemplos que encontramos no artigo do padre Anselmo. Eu acho que facilmente nós poríamos lá mais uma dúzia deles. E que diria eu, ou que diria o padre António Vieira hoje, perante, por exemplo, os escândalos na Igreja Católica, ou sobre estes políticos todos acusados de corrupção. Mas voltando então ao capítulo 1 do sermão, no terceiro parágrafo desse capítulo, o escritor introduz a figura de Santo António, o tal milagre da pregação aos peixes. Encontrava-se então Santo António na cidade italiana de Arimino, quando de facto percebeu, digamos, o desprezo dos habitantes da cidade pelas suas palavras e foi pregar aos peixes. Santo António é de facto um modelo inspirador para António Vieira. Segundo António Vieira, Santo António foi sal na terra e também foi sal no mar e foi desprezado pelos humanos. Também Vieira se sente ignorado pelos homens e escolhe também por isso pregar aos peixes. Não podemos esquecer porque é que António Vieira se sente ignorado.
não podemos esquecer, já falámos aqui sobre isso, que de facto a Igreja estava instalada uma crise na Igreja Católica e a Igreja Católica estava de facto empenhada em recuperar os fiéis. Já sabemos que o púlpito era uma espécie de palco, os sermões eram o centro mediático do seu tempo, os pregadores eram as estrelas e eram escolhidos a dedo. Padre António Vieira sabia o que estava a fazer. No desenvolvimento, a exposição e confirmação, temos aqui uma citação que eu gostava que a Françoise lesse, por favor. Para que procedamos com alguma clareza, dividirei o peixe, o vosso sermão, em 2 pontos. No primeiro, louvar-vos-eis as vossas atitudes. No segundo, repreenderei-vos-eis os vossos vícios. Pronto, já sabemos que estamos de facto perante uma grande alegoria. Os peixes são os colonos de Maranhão, são caracterizados como ouvintes insensíveis à palavra de Deus, mas isso não fere a sensibilidade do orador, porque ele já está habituado, tal como Santo António também já estava habituado. E a estrutura do sermão é de facto inspirada nesta dupla função do sal. Primeiro começa por louvar as virtudes e as qualidades dos peixes e depois repreende os vícios dos peixes. No capítulo 2, no capítulo que aborda os louvores dos peixes em geral, nós temos que os peixes são bons ouvintes e obedientes. Vós fostes os primeiros que Deus criou, portanto foram os primeiros a ser criados por Deus. São sensatos e prudentes. Entre todos os animais do mundo, os peixes são os mais e maiores. E só eles entre todos os animais se não domam nem domesticam. Ao louvar os peixes em geral, e por oposição, por contraste, ele critica os seres humanos. Por cada característica positiva dos peixes, nós temos problemas dos seres humanos. Então ele aproveita, louvando os peixes, para criticar a altivez e a presunção humana, critica o deslumbramento face à adulação, critica a violência e a obstinação, critica a crueldade irracional, critica o exibicionismo e a vaidade. Depois vem o capítulo 3, que faz um louvor a peixes em particulares. Que peixes é que ele vai escolher? Aqui, e por semelhança, ele vai louvar, elogiar o seu santo, Santo António, vai reforçar a importância da palavra de Deus e vai louvar os cristãos que cumprem. Começa então com o peixe de Tobias, para dizer que o fel cura a cegueira e o coração expulsa os demónios, contando o episódio bíblico. Entretanto, aqui, tal como o peixe de Tobias, Santo António, cujas palavras, querendo os homens, pode-lhes curar a cegueira e abrir os corações. E livrá-los dos demónios também. Depois temos a rémora, tão pequeno no corpo e tão grande na força e no poder. Também as palavras de Santo António podem domar e parar as fúrias das paixões humanas, tal como a rémora. Temos o torpedo, que é uma descarga elétrica que faz tremer o braço do pescador. E o torpedo é um símbolo da palavra de Deus que deveria abalar a consciência humana, de facto.
usa António Vieira usa o torpedo para criticar os que usurpam e os que roubam e denuncia os que muito pescavam e tremem tão pouco. Isto é, conseguem tanto, aproveitam-se tanto dos outros e, no entanto, não lhes fica a consciência pesada. Depois temos o quatro olhos, é um peixe que tem os olhos voltados, 2 olhos voltados para cima para se vigiarem das aves e 2 olhos voltados para baixo para se vigiarem dos peixes. E estes peixes, que existem de facto na costa brasileira, simbolizam os tais deveres dos cristãos que têm de cumprir olhando para o céu por um lado, mas lembrando-se sempre que há um inferno. Então Vieira termina este capítulo enfatizando uma coisa também engraçada, uma curiosidade, que elogiando as sardinhas, porque as sardinhas são o alimento dos pobres. E depois, no capítulo 4, continuando aqui nesta estrutura geométrica, digamos, há a repreensão dos peixes em geral. Nos peixes em geral, temos a repetição constante do verbo comer. Ora, o verbo comer levar-nos-ia para um terreno perigoso, que é o terreno da chamada antropofagia humana. Mas ele estava num contexto de indígenas, não é? Mas ele faz questão de dizer que não é disso que ele está a falar. Ele usa o verbo comer, mas esclarece que se refere aos brancos e não aos indígenas. Ele sabe exatamente o que é que isso poderia querer dizer naquele contexto e faz questão de deixar bem claro que não é aos indígenas que se está a referir. Portanto, começa por criticar os peixes em geral. É que vos comedes uns aos outros, não só vos comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se os pequenos comeram os grandes, bastará um grande para muitos pequenos, mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos nem 1000 para um só grande. O principal defeito dos peixes é, segundo Vieira, que apoia de facto a sua argumentação no pensamento de um outro filósofo, Santo Agostinho, é o facto de se comerem uns aos outros. Isso leva-nos de facto para Santo Agostinho. Santo Agostinho é o filósofo considerado o pai do pensamento moderno cristão ocidental. Santo Agostinho tentou munir a fé de argumentos racionais, tentando conciliar o cristianismo e a filosofia grega. E para este pensador, para Santo Agostinho, não é possível o homem conhecer todas as coisas por si mesmo. É preciso que haja uma revelação que venha em auxílio da sua inteligência limitada. O conhecimento completo só seria possível no interior da Igreja, segundo São Agostinho, onde a fraqueza racional humana encontraria auxílio na fortaleza da revelação divina. Portanto, se Platão defendia que os sentidos eram limitados para o conhecimento verdadeiro, Agostinho dá um passo em frente e diz: também a razão tem limites e também impede o ser humano de contemplar a graça divina. Há aqui uma conciliação entre a fé e a razão, mas de facto a fé está acima da razão em Santo Agostinho e sem a luz da fé o ser humano não pode chegar à verdade. De facto, Santo Agostinho é dos filósofos mais platónicos que nós temos, não é? E é com base em Platão que ele depois teoriza e dá passos em frente.
Segundo Santo Agostinho, também é importante aqui para a questão do Padre António Vieira, é que Deus fez as criaturas intelectuais com liberdade. E aqui entra a questão do livre-arbítrio. As pessoas, os seres humanos, têm a possibilidade de escolherem. Então, possuindo nós o livre-arbítrio, temos que o usar para nos aproximarmos de Deus e não para nos afastarmos. Padre António Vieira recorre às palavras de Santo Agostinho para credibilizar a sua opinião e diz: os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes que se comem uns aos outros. Curiosamente, António Vieira convida os peixes a olhar para a terra e especificamente para a cidade. Precisamente porque não era exatamente na cidade que estão, digamos, aqueles que ele quer criticar, não são na terra. E depois, no capítulo 5, começa a repreensão de peixes em particular. E por cada repreensão há uma simbologia. Primeiro, os roncadores. Embora tão pequenos, roncam muito. Simbolizam a arrogância e a soberba. Aqueles que se autopromovem, que exibem a sua vaidade e poder e por isso são arrogantes. Depois vêm os pegadores. São pequenos, pregam-se nos maiores, não os largando mais. Simbolizam o parasitismo. Representam os oportunistas, vivem como parasitas às custas do seu hospedeiro. Portanto, isto é uma violenta crítica ao aparelho colonial português. Ele refere que estes animais aprenderam a ser parasitas com os homens, não é? E diz mais, ele diz que quando o animal ao qual o parasita se pega morre, cai tudo, não é? Cai o grande e cai o pequeno. Portanto, na verdade, o que ele está aqui a criticar é os mais preguiçosos que se colam, digamos, aos tubarões, não é? Que lhes servem de hospedeiro e depois, quando o tubarão é pescado, morrem com ele, porque a eles estão pegados, como diz António Vieira. Temos os voadores, sendo peixes também se metem a ser aves, simbolizam a presunção, a vaidade e a ambição. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem, diz António Vieira. Portanto, estes peixes que também se metem a ser aves simbolizam a presunção, vaidade, ambição, representam os ambiciosos, a ambição de quem se quer transformar naquilo que verdadeiramente não é e que só lhes traz sofrimento. Matar-vos a vossa presunção e o vosso capricho, porque estão sujeitos aos perigos do mar e aos perigos do ar. Portanto, o conselho do pregador é o de que os homens se devem contentar com aquilo que são. Finalmente, o polvo. O polvo tem uma aparência de santo. Porquê que o polvo tem uma aparência de santo? Porque tem aquele... Se pensarmos no polvo, ele compara o polvo, faz uma analogia com os monges. E então aqui o polvo é o mais censurável de todos, porque com aparência de santo é o maior traidor do mar. Portanto, simboliza a traição, os falsos, hipócritas e é curioso porque ele de facto estabelece essa analogia com o clero, com a figura do monge. Estende a crítica ao clero, porque os monges vestem o hábito e camuflam os seus vícios. Há aqui uma grande ironia, não é? Os verbos que ele usa aqui na descrição do povo estão todos no presente. Isso quer dizer que há aqui uma intemporalidade que nós reconhecemos facilmente.
e depois finalmente temos então a conclusão ou a peroração no último capítulo, em que o pregador de facto se compara aos peixes, mas ao contrário destes ele assume que é pecador. Portanto, o que é que acontece? Ele no final do sermão ele tem que impressionar. É preciso de facto levar os ouvintes à mudança. E a melhor forma, a melhor estratégia que ele arranja é, de facto, eu estou do vosso lado, eu sou como vocês, se eu consigo refletir sobre este assunto, vocês também conseguem. Agora pedi ao Carlos que lesse este bocadinho. Com esta última advertência vos despido, como me despido de vós, meus peixes. E para que vades consolados do sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero-vos aliviar de uma desconsolação muito antiga, com que todos ficastes, desde o tempo em que se publicou o Levítico. Ora, esta desconsolação muito antiga com que os peixes tinham ficado era o facto de chegarem mortos ao momento do sacrifício e, portanto, não podiam ser animais de sacrifício, porque os animais tinham que estar vivos para ser sacrificados a Deus. E, portanto, desconsolo o peixe não poder ser. Só que isso dá-lhe uma enorme liberdade. Mas aqui ele quer fazer uma analogia com os homens cujas almas também já vão em pecado mortal e também chegam mortos ao momento do sacrifício. Ele usa-se então como exemplo, aproxima-se do público e para dar esse exemplo de é preciso, somos todos pecadores, eu também sou, é preciso haver uma reflexão individual de cada um que reflita e peça perdão, não é? Pelos seus pecados para conseguir chegar onde todos queremos. Pronto, e de facto chegamos ao fim do sermão. É de facto, quanto a mim, e por isso trouxe uma alegoria intemporal, uma alegoria da alma humana, nos seus vícios, nas suas virtudes. É uma alegoria também em defesa da alteridade, em defesa do outro. É um sermão, quem já leu sabe, que é um sermão acessível a qualquer pessoa. Portanto, ele fala, tem esse dom de conseguir chegar a todos, independentemente do seu estatuto, não é? E pronto, e acho que o Sermão de Santo António aos Peixes é um texto extremamente atual, porque na verdade nós continuamos a viver num mundo em que grande parte da população continua a ser explorada por um pequeno número de poderosos. Nós sabemos que é assim, e esses poderosos estarão sempre sedentos de poder e de riqueza. Na verdade, António Vieira, com a sua vida, com a sua obra, sonhou uma nova ordem universal, um tempo de paz, de harmonia, plenitude, sonhou o sonho do reino de Cristo consumado na Terra. E se pensarmos, é interessante pensarmos que este sermão foi escrito num mundo em que estava a 200 anos de começarmos a falar sobre a abolição da escravatura. Escreveu este texto muitos anos antes da expressão direitos humanos. E com um século de avanço sobre as revoluções americana e francesa. Portanto, este missionário que foi António Vieira cumpriu-se numa proposta muito pragmática pela defesa da liberdade dos índios. A sua atividade de pregador é, de facto, um meio para chegar, para efetivar o bem. E pronto, e gostava de concluir assim, dizer que falar do Padre António Vieira é também falar de oratória, dessa arte de falar em público com uma grande eloquência, voltar à Grécia Antiga, onde a oratória era muito valorizada, era uma habilidade imprescindível e decisiva nos domínios da esfera pública e privada,
E pronto, e sabemos que os bons oradores têm que alterar as emoções dos seus ouvintes e não apenas informá-los, e com o Padre António Vieira aprendemos isso. Se fizermos uma rápida busca, grandes oradores do mundo, aparece-nos o mundo ocidental, pronto, não vamos também ser assim tão, não é? Tão ambiciosos. Aparece-nos Demóstenes, Cícero, Padre António Vieira e Winston Churchill. No que respeita à arte da retórica de Padre António Vieira, embora esta arte tenha sido popularizada pelos sofistas, importa sublinhar que Vieira, longe desse ceticismo agnóstico dos sofistas, ele está, de facto, ao serviço da busca da verdade que era a dele. Obrigada.